Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te damos graças neste momento, quando nos ajuntamos aqui na tua casa, nesses dias tão anormais. Queremos louvar o teu nome pela bênção de ter a tua palavra, pelo privilégio de poder esquadrinhá-la. E louvamos o teu nome, porque a tua palavra tem sido para nós não apenas o alimento para a nossa alma, mas tem sido aquela bússola segura, aquele farol possante a nos guiar no meio de uma tempestade tão terrível como esta que se abateu sobre o mundo, certamente como um aviso da tua parte em relação à impiedade humana que se alastra pelos quatro cantos da terra. Usa da tua misericórdia, Senhor, para que nós, como igreja, possamos discernir os tempos, que o Senhor nos dê discernimento, não apenas para compreendermos a tua vontade, mas para que tenhamos aquela sintonia fina com teu Espírito, a fim de convidar os pecadores ao arrependimento e à fé, como bem o Senhor nos comissionou a fazer. Tem misericórdia de cada um de nós e nos abençoe nessa manhã com a instrução da tua palavra e nos abençoa também no momento em que vamos participar da ceia do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso, importantíssimo, por algumas razões que eu já mencionei, eu vou só repeti-las de raspão. Nesse texto nós temos o final, segundo o registro do quarto evangelho, daquele esforço monumental que Jesus dispensou para comunicar a verdade da salvação para as multidões que
se aproximaram dele. E durante aqueles 3 anos e meio, mais ou menos, ele então apresentou a mensagem da salvação para os pecadores perdidos. Mas conforme o verso de número 36, você tem Jesus se ausentando. E daqui para frente, a partir do capítulo 13, você vai ver Jesus, segundo o relato do 4º Evangelho, se concentrando apenas com a comunidade dos crentes de uma forma mais restrita, oferecendo para eles as últimas instruções. Portanto, nós temos o fim, do ponto de vista de João, do ministério público, não é do ministério terreno, do ministério público do Senhor Jesus. Mas esse texto é impressionante quando nós olhamos do ponto de vista dos fenômenos que aparecem na descrição do evangelista. Nós temos uma voz vinda do céu, nós temos uma angústia irreprimível do Salvador sendo manifestada naquele momento onde ele está a menos de uma semana da sua execução. Nós estamos na terça-feira da Semana da Paixão e Jesus está já vislumbrando a cruz e, por causa de todas as tensões que se abatem sobre ele manifesta uma agonia, como o próprio texto diz. Isso para nós é quase que incompreensível, porque Jesus era Deus, 100% Deus. Mas como homem, 100% homem, ele também demonstrou naquele momento que ele estava sentindo as enormes tensões que estavam relacionadas com o projeto eterno da consumação do plano da salvação. Não bastasse isso, esses dois fenômenos, você tem o texto dizendo, João registrando, que Jesus anuncia para os seus discípulos que ele, com a sua morte na cruz, estaria julgando o mundo. E aquilo que mais nos assombra, estaria colocando Satanás na prisão. Que coisa maravilhosa, não é? Você está preso. Né? Que autoridade. Que coisa maravilhosa. É uma coisa que extrapola o nosso entendimento. Jesus vai colocar um freio naquele que é o inimigo das almas. E durante toda a história perturbou o mundo, mas agora ele vai ser limitado nas suas operações para que o projeto eterno de espalhar a salvação pelos 4 cantos da terra seja de fato executado na história. É uma coisa maravilhosa. Essa terceira observação, esse terceiro fenômeno da prisão de Satanás, conforme nós temos aí. Mas o texto nos diz também que os gregos que foram procurar a Jesus, eles não são simplesmente pessoas desconhecidas que, por uma coincidência, resolveram procurar um mestre durante aquela semana festiva onde se celebrava a Páscoa. É muito significativo nós entendermos nessa visita inesperada, surpreendente daqueles gregos, que eles, na verdade, estão antecipando aquilo que vai acontecer com o Evangelho. O Evangelho vai ser apresentado para todas as nações da face da terra. Os gregos, portanto, eles representam aquilo que de mais significativo o Evangelho nos comunica, dizendo que a mensagem da salvação é uma bênção extraordinária de Deus, que Ele não limita a nenhum tipo de etnia, a nenhum tipo de povo. A salvação não está restrita a nenhuma espécie de limitação geográfica. A salvação tem tons universalistas, que os gregos representam essa visão divina de que Deus tem salvação para todos os povos espalhados pela face da terra. E do ponto de vista teológico, esse texto nos fala que a cruz é central em tudo aquilo que nós pudermos pensar a respeito da salvação. Portanto, nesse texto nós temos
um breve compêndio da maravilhosa obra da salvação, conforme nós temos sendo ensinada por toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse. Nós já vimos que a salvação é uma bênção destinada para todos os homens. É a primeira parte do texto que você tem do verso 20 até o verso 22. Porque o plano de Deus nunca teve a intenção de ficar restrito aos estreitos limites de uma determinada raça, como de forma ignorante, no bom sentido, pensaram os judeus. A vontade soberana do Senhor da salvação sempre foi a de que todos os povos experimentassem o perdão dos seus pecados. E nós podemos ver isso durante a história do Antigo Testamento. Mas o reconhecimento de que os gentios poderiam ser tão crentes como aqueles judeus convertidos da nação da aliança não foi uma coisa fácil de ser digerida. Porque havia uma multidão de preconceitos por trás daquela admissão que precisavam ser superados, vencidos. Irmãos, presta atenção nisso. Não é fácil vencer preconceitos. Preconceito é alguma coisa que se apega no imaginário da pessoa, que muitas vezes faz com que involuntariamente a pessoa se comporte de uma forma, às vezes, absolutamente irracional. E quando você imaginar barreiras, muros, abismos, separando pessoas por vários e vários assuntos, você disser assim, olha, não tem jeito, engula o que você disser. Porque Deus já demonstrou na história a possibilidade de quebrar as barreiras, os muros, os abismos mais profundos. Quando batizou em um mesmo corpo judeus e gentios como crentes, com o mesmo status espiritual, sem nenhuma diferença. Essa é a maior demonstração de Deus, da sua capacidade de derrubar barreiras, colocar por terra muros, resolver litígios, cismas, como é que a gente pode dizer? Divergências que aos nossos olhos podem parecer irresolvíveis. Mas leia o capítulo 3 lá de Efésios. Você vai ver que Deus, capítulo 2, verso 14, você vai ver que aquela horrorosa parede de inimizade levantada entre os homens, ela foi derrubada para fazer com que judeus e gentios fizessem parte da mesma família. Irmãos, isso extrapola o nosso entendimento. Mas a segunda lição é a seguinte, do texto que você tem do verso 23 até o verso 26. A salvação é uma operação envolvendo a morte do Salvador e a mortificação dos salvos. Uma análise superficial do texto, você vai ver que no discurso Jesus começa falando de si mesmo, no verso 23 e no verso 24. Mas ele muda e passa a falar dos seus seguidores, no verso 25 e no verso 26. Com uma característica comum, tanto para o Salvador, como para aqueles que forem identificados como seus verdadeiros seguidores, tem uma coisa em comum e que não pode ser dado um desconto para nenhuma das duas partes. Para ambos, nós temos a realidade da cruz. E é um detalhe muito interessante, porque a experiência que Jesus vai ter naquela semana é tão
profunda que nós não somos capazes de descrever a contento. Mas para ele, a realidade da cruz, no que diz respeito ao cumprimento do plano da salvação, é algo que ele não pode fugir, da qual ele não pode fugir. É algo imperioso, obrigatório. É claro que para Jesus, quando ele menciona cruz, para ele vai experimentar a morte no sentido literal. Mas aí você vai perguntar o seguinte: bem, mas e os seus seguidores? O que é que vai significar a cruz? Não vai significar óbvio, no sentido literal, como foi para Jesus. É no sentido simbólico, mas igualmente doloroso e absolutamente necessário. A cruz, portanto, para o devoto, é uma experiência figurada. Eu queria comentar essas duas coisas. Irmãos, primeiro, não existe cristianismo sem cruz. 4 vezes no Evangelho de João, o Salvador advertiu seus discípulos mais íntimos sobre essa realidade. E todas as vezes que ele disse para os discípulos: eu vou para a cruz, ele também disse: mas ainda não é a hora. Eu vou para a cruz, mas ainda não chegou a hora. A cruz está se aproximando, mas ainda não é o momento. 4 vezes Jesus faz isso ao longo do Evangelho de João. Mas veja o verso 23 do nosso texto. Depois de dizer 4 vezes a hora ainda não chegou, ainda não é o momento, o Salvador então bate o martelo. Diz: olha, agora chegou. A hora chegou. O kairós de Deus. O tempo aprazado do ponto de vista divino. Irmãos, Jesus usa uma das mais belas figuras para ilustrar o seu martírio a partir de uma realidade agrícola que os seus ouvintes dominavam tão bem. Não há frutificação sem o sacrifício da semente. Tá, lembra, Evaristo? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Em 1983, nós estávamos no Congresso Sinodal, na antiga Escola Técnica Federal do Pará. E a música do Congresso foi baseada nesse versículo. O tema do Congresso era: queremos ver a Jesus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus estava falando da sua pessoa. Jesus é o grão de trigo que vai cair na terra e produzir uma colheita abundante. Por mais duro que isso possa soar aos ouvidos da multidão triunfalista que queria Jesus como um rei terreno, a morte expiatória do Filho do Homem, é uma realidade inevitável do ponto de vista divino. Irmãos, grave isso. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi uma opção que Deus tinha dentre várias que ele poderia lançar mão. Não foi. Não foi também a mais excelente entre as melhores que ele poderia dispor. Também não. Foi a única alternativa. Olha que coisa maravilhosa. Eternamente pensada. A morte de Cristo não foi um acidente na história. Não foi produto simplesmente da maldade dos homens. Eternamente Deus planejou isso. Mas, irmãos, absolutamente perfeita. Porque nós podemos dizer que com a morte de Jesus Cristo na cruz, todos os mais magníficos atributos da divindade estavam sendo satisfeitos.
a santidade, a justiça, o amor. Toda vez que eu penso nisso, me vem à mente famosa frase do poeta português Guerra Junqueiro, que diz o seguinte: a cruz tem 2 paus porque ela mostra a justiça e o amor de Deus ao mesmo tempo. Mas como assim? E o poeta diz, olha, se quem é justo não perdoa, mas ele completa, mas quem não perdoa, não ama. Perfeito. Na cruz você tem a santidade de Deus sendo honrada. Deus não poderia deixar o pecado por isso mesmo. Eu creio que essa é uma das principais lições que nós temos que entender nessa pandemia. É a voz de Deus dizendo para o mundo desenfreado no pecado que ele se importa, ele é santo. E ele não é um criador que trouxe esse universo à existência e deixou esse mundo andando por si mesmo, como se fosse um relógio que tivesse sendo dado corda e agora ele vai funcionar espontaneamente. Deus é o governador moral do universo, ele está não apenas presente, mas ele interfere na realidade dos homens. A santidade de Deus, portanto, ela é honrada na cruz. A sua justiça é satisfeita, mas o seu amor é incompreensivelmente demonstrado. Irmãos, terceira característica da cruz, malignamente inesperada e surpreendente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o diabo soubesse que ele ia pegar uma goleada com aquele aparente gol contra, ele entraria na partida? Responda. Jamais. Mas por que ele entrou na partida? Porque ele não sabia que ele ia pegar de 7-1. Né? Foi por isso que ele entrou na partida. Malignamente inesperada. E surpreendente para ele. Que vergonha. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que na cruz, Jesus Cristo expôs o maligno, aquilo que há de mais vergonhoso que possa ter acontecido na história. Uma ignomínia sem tamanho. Mas sabe por quê? Jesus é o Salvador, é o capitão, é o general, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele não teme a cruz. No cristianismo, portanto, não existe sem cruz. E aqui você tem uma discreta ironia em todo o arcabouço do relato de João. É a morte do Salvador que vai gerar vida. É vida que nasce da morte, conforme nós cantamos. Irmãos, mas não existe salvação sem mortificação. Jesus muda de direção nos versos 25 e 26 e deixa de falar de si mesmo para tratar dos seus seguidores. O que é que significa ser discípulo? Significa perder a vida. O texto diz com clareza. Obviamente aqui não é suicídio. Ninguém entenda assim. Muito menos martírio autoimposto. Mas eu pensei ontem, estava meditando novamente no texto, já tinha escrito todo o sermão. Me veio uma expressão. Será que nós não podemos aplicá-la aqui? Uma eutanásia espiritual. Parece que cabe, professora. Não é? Uma eutanásia espiritual. Morrer. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, morra. E siga-me. É o que diz o texto. Aquela crucificação do ego, da qual Jesus tanto falou durante o seu ministério terreno. É romper definitivamente com os valores de uma sociedade egolátrica, centrada no eu.
perversa e ímpia. Seguir a Cristo significa romper com essa sociedade. Essa mortificação é ao mesmo tempo pontual e é contínua. Nós morremos quando nos convertemos e entregamos a nossa vida a Cristo, mas também morremos a cada dia na nossa caminhada da santificação. Irmãos, essa conversão autêntica, essa morte que se dá na conversão autêntica, ela é infinitamente repetida no processo de santificação. Siga-me, disse Jesus, para aqueles que queriam servi-lo. E é interessante que ele não deixa de fundamentar o seu apelo contundente e radical com uma promessa extraordinária. Isso redundará numa honra indescritível para com aqueles que, de forma decisiva e irreversível, se deixarem crucificar no altar da cruz. É uma coisa que me tem vindo à mente repetidamente. Você sabe o que lhe reserva, o que Deus reserva para você, se você se consagrar a Cristo? A gente procura dizer isso principalmente para os mais novos, né? Jovens. Há quase 40 anos atrás, na verdade são 38 anos atrás, né? Pensando naquela nossa mocidade, olhando e vendo vários irmãos que com absoluta certeza jamais imaginariam jamais imaginariam ter tanta felicidade depois de tanto tempo. Abra lá 1 Coríntios capítulo 2:9. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum crente, o mais santificado que você possa imaginar, é capaz de antecipar, de prever o que Deus tem reservado para aqueles que sincera e corajosamente se consagram a Ele, morrem a cada dia, crucificam o ego. Vinícius, abraça essa causa com todas as tuas forças. Alice, não deixa para trás esse negócio. Se agarre com essa verdade. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai dizer para o papai e para a mamãe: mas que decisão maravilhosa eu tomei na minha vida, né? Eu jamais imaginei que eu iria ter tantos privilégios. E depois de ser crucificada, né? De ter no meu coração entregue a Alex, Myron, a Sofia, Ângelo, para vocês também. Se agarrem com isso. Não existe salvação sem mortificação. E não existe a bênção de Deus sem que nós tenhamos o nosso coração crucificado a cada dia. A honra que Deus reserva para aqueles que são seus servos depende desse exercício tão doloroso. Não é fácil crucificar o ego, né? Vencer aquelas barreiras, aqueles impedimentos que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Versos 27 a 31, nós temos uma outra verdade sobre a salvação. É um projeto que mexe com as realidades espirituais mais indescritivelmente complexas.
o eterno plano de salvação, irmãos, jamais poderia ser concebido como uma realização trivial. Não poderia ser um curta-metragem em preto e branco. Bem verdade que tem muito curta-metragem em preto e branco extraordinário, né? Extraordinários. Mas você vai ter o drama da redenção sendo consumado como um longa-metragem com os efeitos especiais que nem Spielberg seria capaz de produzir. E é por isso que todos esses filmes a respeito da vida de Jesus, eles deixam muito a desejar. Porque não dá para colocar numa película os relâmpagos e os trovões. E às vezes você tem, na história da igreja, você tem algumas ilustrações de poderosos pregadores, onde aqueles que foram profundamente abençoados com os sermões perguntaram para esses pregadores se poderiam pregar o mesmo esboço. E o pregador disse, olha, fique à vontade. E completou, eu só não sei se você vai conseguir colocar os relâmpagos e os trovões. E é verdade. O drama da redenção, o plano eterno de Deus não poderia ser consumado na história sem relâmpagos e trovões. E ponha relâmpagos e trovões no meio disso, num grau que nós não somos capazes de descrever. A obra realizada por Jesus, ela não pode ser reduzida simplesmente a uma biografia, como querem os espíritas, a uma biografia inigualável de bondade moral que deve ser imitada pelos homens. Seria reduzir de forma absurda o glorioso legado de Deus na consumação da obra da redenção. Irmãos, como diziam os teólogos antigos, há mais poder espiritual envolvido na salvação de uma alma do que quando Deus trouxe a existência ao universo. Pode haver um certo exagero nisso, mas está perto da mosca. Deus demonstra mais poder espiritual quando salva um pecador do que quando trouxe à existência todo esse universo. Os teólogos antigos diziam isso. Irmãos, nós não podemos dizer que na consumação da obra da salvação se deu alguma coisa diferente. Se na salvação de um pecador você já tem relâmpagos e trovões, quando esse plano eterno foi consumado na história, você tem uma explosão atômica em termos de manifestações extraordinárias. E eu quero dar 3 provas que aparecem nesse texto. A angústia irreprimível do Salvador. A sombra da cruz já se abatia sobre o Mestre. E foi nesse momento que ele chorou sobre a cidade santa. João não registra isso, mas os evangelistas sinóticos, Lucas especialmente, mostra Jesus chorando sobre a cidade santa. As suas emoções estavam à flor da pele. Mas olha que coisa maravilhosa. Mesmo sendo Deus, não havia qualquer cerimônia na pessoa do nosso Salvador para esconder a sua angústia indescritível. Que detalhe maravilhoso que comunica aquilo que Hebreus repetidamente procura demonstrar, que há uma simpatia imensurável da pessoa do Mestre com aqueles que são seus discípulos. O sacerdote, ele tem profunda afeição e se identifica com aqueles que são objetos do seu serviço. Muitos são da opinião que aqui se tem a versão joanina do Getsemane, uma vez que João é o único evangelista dos 4 que não registra o acontecimento no jardim, quando Jesus novamente chora
e o seu suor se transforma em gota de sangue. Isso significa, se é verdade isso, que ele sentiu essa agonia de espírito em outros momentos, especialmente durante aquela última semana, além da noite, nós estamos na terça-feira, além da noite da quinta-feira santa, antes da sua morte, há 2 dias, portanto, do texto que nós estamos considerando. O verbo é forte e significa repugnância, horror, ansiedade, agitação. Significa dizer que Jesus foi tomado por uma angústia tão intensa, tão indescritível, que fez com que ele, ao se aproximar da cidade santa, não controlasse as suas lágrimas e chorasse, em virtude não de uma suposta pena em relação àquela cidade que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Lá estava o templo, mas Jesus chorou por causa da impiedade encastelada ali naquela cidade que deveria ser santa. Irmão, Jesus está suportando um peso espiritual inimaginável, mas em nenhum momento ele delibera fugir do propósito envolvido naquele plano eterno. A segunda pergunta parece ser mais uma súplica do que um questionamento. Que direi? Na nossa versão, lamentavelmente, tem a interrogação, mas é preferível que nós pensemos numa súplica, em mais uma oração. Ao invés de nós lermos, Pai, salva-me desta hora, nós deveríamos entender da forma afirmativa, Pai, salva-me desta hora, o que você tem no verso 27. E isso se harmoniza melhor com uma outra oração que aparece no verso 28. Com o mesmo formato. Pai, glorifica o teu nome. Portanto, Jesus ora de maneira breve 2 vezes nesse momento em que ele está experimentando uma profunda angústia. E sabe qual é a lição que nós temos? Um dos detalhes mais sublimes desse texto é que Jesus foi ouvido. Jesus foi ouvido. E recebeu imediatamente a resposta por parte daquele que estava afinado com o coração do Salvador, que era o próprio Pai. Lá veio a voz, uma voz teofônica, vinda do céu, um fenômeno que nós não sabemos descrever direito. Era a resposta positiva e imediata de Deus à oração do Salvador, que para nós já é algo profundamente desconcertante, mas ficamos mais confusos ainda, mais perplexos, em maiores dificuldades interpretativas, quando nós observamos a forma como Deus, o Pai, responde à oração do seu Filho, através de um trovão, através de um fenômeno audível, através de um estrondo. Irmãos, só Jesus entendeu aquela comunicação. A multidão cética ouviu o barulho, mas interpretou simplesmente como um trovão. Não discerniu nada. Alguns que eram menos radicais, na sua cegueira espiritual, menos céticos, espiritualizaram o fenômeno e disseram, foi um anjo que falou. Tudo errado. Era a voz de Deus, Pai, autenticando a obra do Filho. A explicação de Jesus é meio intrigante. Você tem no verso 30, a multidão não entendeu. Mas mesmo não entendendo,
aquele sinal audível na interpretação do próprio filho e do evangelista, era mais uma testemunha de acusação contra aquela multidão incrédula. Mais uma prova para confirmar o juízo que iria se abater sobre aqueles homens que não haviam reconhecido as credenciais do próprio Mestre como sendo o Salvador do mundo. Terceiro fenômeno, o julgamento do mundo e a expulsão do seu príncipe. Irmãos, o cumprimento esplendoroso do eterno plano de redenção vai promover uma reviravolta sem precedentes na história da humanidade. Olhe lá, a sociedade dos homens ímpios e perversos que, por causa da sua impiedade, se levanta contra Deus em virtude dos seus próprios pecados, será condenada na cruz. É o que diz o texto. O mundo vai ser julgado. Chegou a hora do mundo ser julgado. E Jesus diz mais ainda: o inimigo mor de Deus será preso nessa operação para libertar as nações do jugo opressor que estava sobre o mundo, a fim de permitir que o evangelho alcance os quatro cantos da terra. A interpretação de William Hendrickson é imbatível, insuperável. Diz ele: durante todo o Antigo Testamento, as nações do mundo estiveram debaixo do tacão de Satanás. Mas agora, o crucificado, e é bem que se frise isso, o Cristo crucificado vai restringir o poder do diabo para permitir que uma multidão de pecadores seja alcançada para a salvação. Essa interpretação é maravilhosa, irretocável, melhor de todas. A vinda dos gregos antecipa as primícias da colheita assegurada pela sua morte. Nenhuma vitória da história, e olha que nós temos feitos retumbantes, nenhuma pode ser comparada a essa. A condenação do mundo incrédulo e a prisão de Satanás, numa só tacada e com um aparente gol contra, o golpe da cruz, é mais espetacular de todos os tempos e jamais será superado. Jesus Cristo condenou o mundo incrédulo e decretou a prisão de Satanás para salvar os eleitos morrendo na cruz. Essa é mais uma ironia do Evangelho de João, aqui nesse texto. Irmãos, que coisa magnífica! Que coisa magnífica! A cruz sendo o golpe no mundo que pensou ter vencido a Cristo. Os judeus e os romanos imaginaram isso. Acabamos com ele, matando Jesus na cruz. E Satanás jamais imaginou que aquele episódio seria a decretação da sua prisão. Que coisa maravilhosa, né? Que resultado esplendoroso você tem aqui. E a última lição: a salvação é uma dádiva paradoxal que escandaliza multidões e atrai filhos da luz. É um paradoxo. Como é que uma mesma mensagem endurece os impenitentes e salva os eleitos? Mas é a velha frase que eu não sei nem dizer direito, né? Me ajuda, mamãe. A água quente que endurece o ovo amolece a batata. É isso aí? Acertei dessa vez, né?
A água quente que endurece o ovo amolece a batata. A mesma mensagem do Evangelho poderoso de Deus endurece os impenitentes e salva os eleitos. É um paradoxo. Não é? E você tem isso aqui. O texto terminando com essa maravilhosa mensagem, falando de salvação e condenação. Salvação para todos os eleitos que serão atraídos irresistivelmente pela mensagem da cruz. E aí você tem o sentido de todos no texto que aparece aí. Quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Veja o verso 32. E o sentido aí de todos é todos sem distinção. Jesus está dizendo que gentios e judeus serão salvos igualmente através do arrependimento e da fé, requisitos exigidos pelo evangelho autêntico. Ninguém é salvo a parte do arrependimento e a fé, todos, portanto, sem distinção. E não todos sem exceção. Porque se fosse, nós cairíamos no universalismo. Então, grave isso. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas todos quem? Todos sem exceção? Não. Todos sem distinção. Não pode haver seletividade. Nós não podemos dizer que alguns pecadores estão para lá do limite do arrependimento. Não podemos ser seletistas. E não podemos também querer elitizar a igreja. Como se a igreja fosse agora uma comunidade da fé apenas para aqueles que são bonitinhos, ou aqueles que são ricos, ou aqueles que têm uma determinada cor, ou aqueles que nasceram numa determinada raça. Jesus nunca teve isso na sua mente. Todos, sem distinção, nós devemos seguir a ordem do Mestre. A cruz, irmãos, ainda é hoje o elemento que atrai os pecadores para a conversão autêntica. Eu tenho dito isso para alguns pastores do nosso presbitério. Nós corremos o risco de aliviar a mão. O mundo está sofrendo tanto. Há tanto sofrimento por causa dessa pandemia. E agora nós não queremos impor sobre as pessoas, nossos parentes, ou talvez nossos conhecidos, um sofrimento a mais, dizendo para elas que elas são culpadas. E aí nós vamos aliviar a mão e vamos oferecer para elas um evangelho que vai abençoá-las de uma forma surpreendente. E vamos dizer assim, olha, mas agora por causa dessa pandemia você está dispensado de se arrepender e crer. E começamos a dizer para impenitentes, a oferecer para impenitentes promessas da palavra de Deus, do evangelho. Não podemos fazer isso. Mesmo no meio do mais intenso sofrimento pelo qual nós estamos passando hoje, nós não podemos dar desconto. Jesus Cristo nunca fez desconto. Nunca deu abatimento. Sempre convidou os pecadores ao arrependimento e à fé. E nós não podemos abrir mão disso. Mesmo no meio dessa pandemia. O evangelho é o mesmo. Mesmo que nós estivéssemos num caos muito mais grave do que esse que nós estamos passando. O evangelho continua o mesmo. A cruz ainda é a única mensagem capaz de fazer com que pecadores verdadeiramente se convertam. Não podemos abrir mão disso. Irmãos, Jesus também fala sobre condenação. Para as multidões incrédulas que não conseguem interpretar a natureza do Salvador. Veja o verso 34. Irmãos, aquela multidão, quando ouviu falar de Jesus se apresentando como Filho do Homem, para eles, Filho do Homem,
Era aquele personagem mítico de Daniel, capítulo 7, verso 13, dotado de uma imortalidade tal que poderia subverter todos os poderes terrenos, temporais, políticos, que poderiam estar sobre o povo da aliança. Para eles, portanto, o Filho do Homem era esse personagem. E é por isso que eles disparam uma pergunta zombeteira que você talvez não perceba o que está por trás dessa pergunta aí do verso de número 34. Eles perguntam: quem é esse Filho do Homem? Eles não estão perguntando porque nunca ouviram falar do Filho do Homem. Mas a pergunta é assim: já que Jesus falou da cruz, que Filho do Homem é esse que morre? É uma pergunta zombeteira. Jesus Cristo disse: olha, o Filho do Homem vai morrer. Mas eles jamais imaginavam, ou esperavam, ou tinham expectativa daquele personagem mítico que eles alimentavam nas suas esperanças tolas de que viria libertar a nação judaica. O Filho do Homem, ele é indestrutível, é um super-herói, ele nem morre. Quem é esse Filho do Homem que morre? Como quem dizendo, zombando daquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Irmãos, Jesus os desafia a crer com mais uma figura magistral. Ele é a luz para o mundo, mergulhado em trevas espirituais, cuja claridade pode ser apropriada por eles. Mas a pergunta é a seguinte: qual é a senha? Jesus dá a senha. A senha é crer na luz. Jesus diz para eles: se vocês querem ser filhos da luz, vocês precisam crer na luz. É o que você tem aí. Portanto, a última palavra de Jesus no seu ministério para com as multidões foi um vigoroso apelo para um mundo mergulhado na mais absurda incredulidade. Irmãos, quais são as aplicações desse texto para nós? Olhe lá. A primeira eu já fiz. Você é seletista quando prega o evangelho para pecadores? Excluindo marginais ou elitizando a igreja? Vamos pregar o evangelho só para os ricos, vamos deixar os pobres de lado. Não é? Ou vamos pregar o evangelho só para os cultos, vamos deixar os incultos de lado. Vamos pregar o evangelho só para os brancos, vamos deixar os negros de lado. Uma absurdidade. Né? Escreva isso lá nos seus anais de sabedoria. A riqueza, a beleza, o poder e a unidade da igreja estão inseparavelmente associados à diversidade dos dons. A esse caráter multiforme do corpo de Cristo. É o que você tem ensinado lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A uniformidade da igreja acaba com tudo. Acaba. A beleza, a riqueza, o poder e a unidade da igreja estão associados à sua diversidade. Segunda aplicação: se a cruz é imprescindível à salvação e à santificação, ela já faz parte da sua experiência. Você já pode dizer com razoável segurança: eu sei o que é a cruz, eu já fui crucificado com Cristo. É uma pergunta que a gente deve fazer para aqueles crentes que a gente acha
que tem as maiores confirmações espirituais. Para a pessoa que você não tem a menor dúvida que é crente, essa pergunta ainda vale. A cruz é imprescindível à salvação e à santificação. Deixa eu fazer uma pergunta agora para todo mundo responder. Quem aqui acredita que Satanás já foi preso? Levanta a mão. Não estou sentindo firmeza. Você acredita que Satanás já foi preso? E Deus já colocou uma restrição sobre ele quando morreu na cruz, para que o evangelho se espalhasse pelos 4 cantos da terra. Por isso que a gente muda a letra daquele hino que a gente canta aqui. Né? Como é, Bernardo? O maligno mordaz vai ser preso. Não, ele já foi. Né? Essa é a posição amilenista naquele capítulo da teologia sistemática que trata da escatologia. E por último, você conhece alguém que professa a fé cristã, mas não anda na luz? Como assim? Mas tem gente que diz que é crente, mas não anda na luz. Não. Filho da luz anda na luz. É o que nós aprendemos aqui dessa palavra de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra, rica, preciosa, maravilhosa, abençoadora. Queremos te dar graças por essas lições. Tivemos a oportunidade de comentar nesta manhã. E que o Senhor nos ajude a entendê-las e a colocá-las em prática, para que as verdades compreendidas não fiquem apenas no nível do nosso entendimento, mas que possam descer para o nosso coração e possam influenciar a nossa vontade, para que o teu nome seja glorificado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pecados que cometemos com palavras que não deveriam ter saído da nossa boca. Pecados que foram cometidos através de ações que feriram o teu coração. Pecados também que foram agasalhados na nossa mente através de pensamentos indignos da tua santidade. E até os pecados ocultos, Senhor. Lava-nos, purifica-nos, limpa dos nossos corações, para que sejamos santificados e possamos participar da ceia de forma condigna, assim como o Senhor nos prescreve na sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Primeira